Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Semana Santa, a semana do amor maior. Queridos, hoje é quinta-feira santa, dia do lava-pés, dia da instituição da Eucaristia. O evangelho que a igreja nos propõe está em João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Abra o seu coração, é uma palavra de conversão para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro. Mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendeis agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se. Está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, hoje é quinta-feira santa, dia da instituição da Eucaristia. No dia em que Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento do altar. No dia em que Jesus tomou o pão em suas mãos, rendeu graças ao Pai e disse: Tomai todos e comei isto ao meu corpo, que será entregue por vós. Isso narrado em Mateus capítulo 26, versículo 26. O dia em que Jesus tomou o cálice em suas mãos, elevou aos céus, deu graças e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice da nova aliança, o cálice do meu sangue, que será derramado por vós. No dia em que Jesus instituiu o maior e mais tremendo sacramento, porque este sacramento, o tão sublime sacramento, a Sagrada Eucaristia, é o próprio Jesus. Como ele mesmo vai dizer em João capítulo 6, versículo 48, Eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo. Queridos, nesse dia da instituição da Eucaristia, Jesus lava os pés dos discípulos. Qual o significado desse gesto? Muitas pessoas interpretam esse gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos, que era um gesto próprio dos escravos. Os escravos lavavam os pés dos seus senhores quando eles chegavam em casa, porque ao andar na rua, naquela época de Jesus não existia asfalto, é claro. E aquela terra em que Jesus morava era uma terra extremamente seca.
as pessoas passavam por lugares muito empoeirados, os pés e as canelas ficavam cheios de poeira. Ao chegar em casa, tomava-se uma bacia e lavava-se os pés. Não existia água, não existe até hoje água em Jerusalém como existe aqui no Brasil. O Brasil é uma região maravilhosa, um país bendito, abençoado por Deus. Como vai dizer a canção, abençoado pela própria natureza. Porque aqui tem bastante rio, bastante lago, chove bastante, principalmente aqui na região sudeste. Mas em Israel não é assim, chove muito pouco, a água é escassa. Então as pessoas não têm a possibilidade de tomar um banho, como nós tomamos diversos banhos aqui no Brasil. Lavava-se ao menos os pés. E quem fazia isso era o escravo. Se cingia com uma toalha, lavava e enxugava os pés do seu senhor. E Jesus toma essa atitude de um escravo, que tem dois significados. Nesse dia, na quinta-feira, Jesus seria entregue por Judas pelo preço de um escravo, 30 moedas. O Rei dos Reis tratado como um escravo. Na Eucaristia, muitas pessoas tratam Jesus como se fosse um objeto. Terrível, não é? Jesus é Deus feito pão. Deus feito pão. No dia da instituição da Eucaristia, no dia em que instituiu a Eucaristia, o Senhor, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, se rebaixa, assume uma condição de escravo. O Santíssimo Sacramento. Quantas pessoas pecam, ofendem terrivelmente a Jesus, porque tratam o Deus eterno e todo-poderoso, verdadeiramente presente no tão sublime sacramento, como se fosse um objeto. Passa diante do sacrário sem fazer uma genuflexão, sem adorar Jesus. Não visitam Jesus na Eucaristia. Quando entram na igreja, não vão falar com Jesus. Muitas pessoas que têm a graça de limpar, de faxinar a igreja, limpam o sacrário como se fosse um objeto qualquer. Até mesmo ministros sagrados tocam, padres, religiosos, bispos, fiéis que têm a graça de ser ministro extraordinário da comunhão eucarística, tocam o corpo de Deus, tiram Jesus da âmbula, sem conversar, sem adorar Jesus previamente. Quantos cristãos vão receber Jesus e ao receber Jesus na Sagrada Comunhão, voltam para os seus bancos na igreja e não adoram a Jesus, mas ficam mexendo no celular, ficam cantando a canção, ou pior, ficam conversando, atrapalhando os outros a rezar. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quem não adora Jesus na Eucaristia e que não dá ao Jesus Eucarístico o culto que ele merece, trata Jesus como Judas o tratou. Judas tratou Jesus como um escravo, vendendo Jesus por 30 moedas. Aqui, Jesus, lavando os pés dos discípulos, assume a posição de um escravo. No mesmo dia que ele institui a Eucaristia, será que eu estou fazendo isso? Será que eu tenho tido uma relação assim com Jesus Eucarístico? Isso me será cobrado na eternidade. Certa vez, São Pio de Pietrelcina estava rezando na igreja, teve a visão de um religioso, franciscano como ele. São Pio era muito jovem ainda, se não me engano, ele ainda era seminarista, já estava no convento religioso, franciscano, capuchinho, mas ele não havia sido ordenado padre, ainda era seminarista. Se não me engano, não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro da biografia, é mais ou menos isso. Ou ele era seminarista ou era jovem padre. Estava rezando diante do sacrário, então ele viu um homem completamente torturado, com o aspecto de que sofria muito e com o hábito franciscano. Ele estranhou aquela visão na igreja e perguntou ao homem quem ele era. E aquele homem disse: eu sou um religioso que servia aqui nesse altar durante muitos anos e tive a missão de limpar, de varrer, de arrumar a Capela do Santíssimo, essa Capela do Santíssimo. Hoje eu estou no purgatório, porque muitas vezes estive diante de Jesus de maneira irreverente, sem a reverência devida. Terrível isso daí, não é? Essa visão que Deus permitiu que São Pio tivesse de uma alma do purgatório é para nós um alerta. É para nós um alerta. O Santíssimo Sacramento é Deus. Como eu estou tratando o tão sublime sacramento? Hoje, quinta-feira santa, dia da instituição da Eucaristia, eu preciso olhar para mim mesmo.
como estou tratando Deus verdadeiramente presente na hóstia consagrada. Jesus lavou os pés dos discípulos na missa de hoje. Celebramos o lava-pés. Lavar significa purificar. Jesus se abaixa diante dos seus discípulos para purificar os seus pés. Jesus, Deus eterno e todo-poderoso no alto dos céus, vem a nós no Santíssimo Sacramento, se abaixa ao ponto de assumir as aparências de pão e de vinho. Não é mais pão, não é mais vinho. É Deus eterno e todo-poderoso, verdadeiramente presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Jesus se abaixa ao ponto de assumir a aparência de pão e de vinho para nos lavar dos nossos pecados, das nossas misérias, como um dia ele lavou os pés dos apóstolos. Esse é o segundo motivo pelo qual Jesus decidiu instituir a Eucaristia no dia do lava-pés. Qual deve então ser a minha ação de graças e a minha devoção pela Sagrada Eucaristia? Qual deve ser a minha devoção e a minha ação de graças diante desse tão sublime sacramento? Pensa nisso. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E viva Maria Imaculada!